Questão número 3, página 13. Quando fazemos várias adições em sequência, podemos juntar as parcelas pensando em facilitar o cálculo mental. Podemos tentar formar dezenas exatas, por exemplo. Acompanhe e complete a resolução ao lado. Então, essa resolução eu fiz com os alunos. Qual que é o objetivo? Vocês têm uma sequência de adições, então nós temos aqui várias parcelas. O objetivo numa situação dessas é juntar parcelas de forma que eu consiga formar dezenas exatas. Então, por exemplo, se eu juntar o 33 e o 17, 3 mais 7 dá 10, é uma dezena exata. Então, com isso, juntando essas duas daqui, eu também consigo formar dezenas exatas. O mesmo procedimento com 18 e com 22. Então, 8 mais o 2 também me dá uma dezena exata. O 5 mais o 5 daqui, do 35, também eu tenho uma dezena exata, facilitando o meu cálculo mental. Na letra A, eu tenho 54 mais 19 mais 66 mais 14 mais 21 mais 6. Nesse caso daqui, eu também vou juntar de forma que eu consiga formar dezenas exatas. Então, por exemplo, se eu pegasse 54 mais 19, 4 mais 9 dá 13. Então, eu não teria uma dezena exata, não facilitaria a minha vida. Então, aqui nessa situação, eu poderia juntar o 54 e o 6. Por quê? 4 mais 6 eu tenho como 10. O mesmo procedimento eu posso fazer, por exemplo, com o 19 e com o 21. Por quê? 1 mais o 9, eu consigo formar uma dezena exata. Mesma ideia daqui, 66 mais 14. Então, o 6 mais o 4, eu também formo uma dezena exata. Aqui eu até poderia ter feito o seguinte, 66 mais 54, depois 14 mais 6. Também eu teria dezenas exatas, não? 14 mais o 6, eu teria 20. Também eu chegaria no mesmo resultado final. Então, aqui ele reescreveu essa parte aqui de cima, juntando os números que formariam dezenas exatas, que no caso foi 54 mais 6, 19 mais 21, 66 mais 14. Então, 54 mais 6 eu tenho 60, 19 mais 21, 40, e 66 mais 14 como 80. Então, eu poderia pensar também em 4 unidades juntando daqui, eu teria 70, mais os 10, então, da decomposição, daria os 80. A última linha, 60 mais 40, 100, mais 80, 180. Nesse caso daqui, eu tenho 290, mais 130, mais 520, mais 80, mais 170, mais 110. Então, aqui eu já formaria centenas. Por quê? Todas as unidades aqui terminam em zero. Então, por exemplo, se eu juntasse 290 com os 110, pegasse os 10 daqui e jogasse para cá, eu teria 300. Com mais os 100, seriam os meus 400. 130 mais os 70, 7 mais o 3, eu tenho como 10. Ou eu poderia jogar os 30 daqui para cá, que daí me formariam os 200, com mais os 100, 300. 520 mais 80, aqui ó, 52 mais 8, eu tenho como 60, então eu teria 600. Então, ele reescreveu juntando os números de uma forma que ficasse mais fácil fazer o cálculo mental. Na letra C, mesmo procedimento. Então, 152 mais 110, mais 36, mais 14, mais 28 e mais 110. Então, ele juntou 152 com o 28. Lembrando que 2 mais o 8 me dá uma dezena exata. 110 com o 110. Então, que eu teria 220. Os dois são, a unidade dos dois é zero. E o último caso, 36 mais 14. Então, 6 com 4, eu tenho 10. E aí, 10 mais as 3 dezenas daqui, mais a uma dezena daqui, eu vou ter 5 dezenas, que são 50 unidades. Então, somando todos os números aqui, eu tenho 450. Na questão número 4, eu vou te contar os segredos de algumas sequências e você vai escrevê-las.
Então, nesse caso aqui, os alunos deveriam começar seguindo as dicas aqui. Primeiro termo é 11, e soma-se 9 a ele. Então, 11 mais 9, 20, para obter o segundo termo. Para obter o terceiro termo, soma-se 11 ao termo anterior. Então, 20 mais 11, 31. A seguir, soma-se alternadamente 9 e 11 para obter os outros termos da sequência. Então, 20 mais 11, 31, 31 mais 9, 40, 40 mais 11, 51, 51 mais 9, 60, 60 mais 11, 71, mais 9, 80, mais 11, 91, mais 9, 100, mais 11, 111, mais 9, 120, mais 11, 131. Então, o objetivo era, começando pelo 11, somar 9, depois 11, depois 9, depois 11, e assim por diante, até completar toda essa linha. Aí tem um pontinho para ser respondido. Você percebe alguma característica interessante nessa sequência? Então, se vocês observarem essa sequência, os números são terminados em 1 ou em 0, ou seja, a unidade sempre é 1 ou 0. Na letra B, o primeiro termo é 0, e soma-se 4 para obter o segundo, depois soma-se 6 para obter o terceiro, e para obter os outros termos, soma-se alternadamente 4 e 6. Então, começando com 0 mais 4, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 4, 14, mais 6, 20, mais 4, 24, mais 6, 30, mais 4, 34, mais 6, 40, mais 4, 44, mais 6, 50, mais 4, 54, mais 6, 60. Então, foi se somando alternadamente, uma vez 4, outra vez 6, uma vez 4, outra vez 6, até completar toda a linha. Escreva uma frase para contar como são os números da sequência obtida. Então, se vocês observarem aqui, todos os números ou terminam em 4 ou terminam em 0. Tá? E no caso ainda todos são números pares. Letra C. O primeiro termo é 1. E o segundo também. Então, nesse caso, os dois primeiros termos eles são iguais. A partir daí, somam-se os números anteriores para formar o próximo termo. Então, eu sempre vou estar somando os dois números anteriores. Então, no caso, os dois primeiros aqui são 1. 1 mais 1, 2. Aí, para formar esse 3 aqui, eu vou somar esses dois anteriores. Então, 1 mais 2, 3. Para formar o quinto termo, eu vou somar os dois anteriores. 2 mais 3, 5. Para formar o sexto termo, eu somo os dois anteriores. Então, 3 mais 5, 8. 5 mais 8, 13. 8 mais 13, 21. 13 mais 21, 34. 21 mais 34, 55. 34 mais 55, 89. 55 mais 89, 144. E eu poderia continuar essa sequência. Essa sequência, ela é conhecida como a sequência de Fibonacci, nome dado a um matemático italiano. Aí aqui, eu tenho que Leonardo Fibonacci nasceu em 1170 e ele morreu em 1250. Então, perguntando no primeiro ponto, em que século ele nasceu no século XII. Lembrando que eu posso olhar a parte inicial do ano que ele nasceu. E ele morreu no século XIII. Olhando aqui, eu tenho 12, então o século será 13. Quantos anos ele viveu? Para saber quantos anos uma pessoa viveu, eu pego o ano que ele morreu menos o ano que ele nasceu. Então, aqui 0 menos 0, eu tenho 0. No caso, 5 menos 7 eu não consigo fazer, eu vou pegar emprestado aqui uma centena. Essa uma centena vai vir aqui para junto do 5, que é dezena, como 10 dezenas. Então, 10 dezenas mais as 5, eu tenho 15, e 15 dezenas menos 7 dezenas me restam 8. Aqui sobrou uma centena, aí 1 menos 1 dá 0, e 1 menos 1 aqui na unidade milhar também é 0. Então, eu tenho 80 anos. Essa figura formada usando sequência de Fibonacci é a espiral de Fibonacci. Então, vocês podem observar que aqui nós temos uma espiral. Nós temos vários quadrados. Aqui na ideia inicial é que são dois quadrados.
dois quadrados com um de lado. Então, os dois branquinhos aqui e não a ideia de um retângulo. Por isso que vocês podem observar que eu tenho um aqui no início, que seria a ideia que esse quadrado primeiro aqui, esse primeiro quadradinho branco, tem uma unidade de lado. O segundo quadradinho branco aqui também tem uma unidade de lado. Esse segundo quadrado aqui, eu tenho duas unidades de lado. Então, que seria o meu número 2 aqui. O quadradinho verde, ele tem três quadradinhos, de lado, três quadrados de lado, ou desse lado daqui também. Então, que seria o meu quarto termo. O meu quinto termo é 5. E se vocês observarem esse quadrado em roxo aqui, ele tem 5 quadradinhos aqui do lado, ou 5 quadrados aqui. O próximo quadrado aqui, ele vai ter 3, 6, 7, 8 quadradinhos de lado, que é o meu sexto termo. Esse termo daqui, o próximo termo é 13. Se vocês olharem esse próximo quadrado aqui, ele vai ter 13 quadradinhos de lado. Da mesma forma que o próximo terá 21. As sequências dos lados dos quadrados pelos quais essa espiral passa são os números da sequência de Fibonacci, conforme mostrado anteriormente. Na número 5, vocês deveriam escolher um número entre 20 e 30 e usar adição para formar a sua formação. Então, e depois escrever esse segredo. Então, primeiramente, qualquer número entre 20 e 30. Então, vocês poderiam escolher 25. E vocês usariam uma adição para formar essa sequência. O número que vocês quisessem adicionar é indiferente. Então, por exemplo, eu poderia escolher o número 22 e somar 3 toda vez. Então, 22 mais 3, 25. 25 mais 3, 28. 28 mais 3, 31. E assim por diante. O segredo, então, seria adicionar 3 unidades. Ou vocês poderiam observar também em como que terminaria as adições de vocês.